Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu servo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se juntarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nessa primeira semana do Advento, nos entrega como primeira leitura a leitura do livro do profeta Isaías. O profeta que traz o anúncio a respeito da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante toda essa primeira semana, o profeta Isaías caminhará conosco, exceto no dia de amanhã, quando celebraremos a memória do apóstolo Santo André e ouviremos a carta de São Paulo aos Romanos. Nessa primeira segunda-feira do tempo do Advento, a liturgia nos leva para o 8º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos entrega um texto já conhecido por nós. Nos entrega o texto da cura do servo de um centurião romano. Na narrativa de Mateus, é o próprio centurião quem vem ter com Jesus em seu caminho e lhe intercede diretamente em relação ao seu servo que está enfermo. A primeira particularidade e beleza dessa forma como Mateus apresenta o texto é colocar esse gentio, ou seja, esse pagão, trata-se de um romano, que vem falar com o Senhor, que vem falar com Jesus. E reconhece em Jesus a identidade de Senhor. Uma identidade que era reservada a ele, como romano, para o tratamento exclusivo de César, o imperador de Roma. E ele usa a mesma expressão para se referir a Jesus. Reconhecendo assim que Jesus é o Senhor, investido não de uma autoridade temporal como o imperador de Roma, mas investido de uma autoridade divina. Mas, padre, o imperador de Roma não era tratado também, daí a expressão César para todos os imperadores, como tendo uma autoridade divina? Sim, isso é verdade. Mas a diferença entre o imperador e Jesus é que Jesus poderia fazer algo que era reservado ao poder divino, coisa que o imperador de Roma não podia. Ainda que fosse compreendido como sendo investido de uma autoridade soberana divina, o imperador de Roma não poderia realizar atos divinos, como, por exemplo, a cura de um homem. Poderia talvez confiá-lo a quem com competência para tal. Poderia anistiar tantos condenados, inclusive aqueles que estivessem pela lei condenados à morte. Poderia agir com complacência por tantos necessitados e até por aqueles que foram injustiçados em algum modo. Mas trazer a vida ao morto e curar da enfermidade um doente, César não podia. Só Deus pode.
E aqui nós temos ainda uma outra delicadeza. Jesus vai curar o servo sem estar na presença dele. E isso reforça ainda mais a compreensão a respeito da fé daquele homem. Como assim, padre? Ele era um pagão, ele não vinha da casa de Israel. O que significa dizer que ele não conhecia, ao menos como povo, como pertencente ao povo de Israel, conhecia porque dá a entender que, mesmo sendo pagão, ele de alguma forma se interessou e buscou conhecer as leis de Israel, ao menos as leis rabínicas daquele tempo, como o padre vai falar já já. Mas na medida em que você se interessa pela cultura e pela religião de um povo e começa a buscar os sinais da presença divina sobre o anúncio da fé daquele povo e começa a viver uma progressiva adesão, você vai também conhecendo a história dos profetas, a história dos reis, enfim. Mas não podemos descer nesse amiúdes e dizer, bom, ele conhecia tudo muito bem. Não, pode ser que ele conhecesse somente a tradição de Israel, a rabínica daquele tempo, tanto que ele pede a Jesus, melhor, diz a Jesus que não precisa ir em sua casa, pois ele sabia que um judeu entrando na casa de um pagão iria adquirir uma impureza legal. Segundo a lei de Israel, isso suporia que aquele judeu está em condição de impureza. Então não pode participar do culto e precisaria fazer todo um rito de expiação por conta desse gesto. Então a delicadeza dele em dizer a Jesus de não entrar em sua casa e preservar o Senhor de algum modo de uma possível ofensa que ele e o seu pedido estariam trazendo, ou daria possibilidade que acontecesse essa ofensa contra ele. E olha que delicadeza aqui, não querer ver Deus ofendido. Ter o cuidado de apresentar ao Senhor humildemente o apelo do seu coração, crendo que só Ele pode realizar aquilo porque vem de junto de Deus, recebeu uma autoridade que é própria de Deus, e isso por um romano é muito claro. Se você está investido da autoridade daquele representante, no caso, se você é investido da autoridade de César, diz respeitar a sua pessoa, diz respeitar a pessoa de César. Se esse homem está revestido da autoridade divina, nele está a presença do próprio Deus. Poderíamos pensar assim ainda numa fé, numa experiência de fé um pouco primitiva, onde Jesus não é propriamente o Filho de Deus, mas alguém que recebeu a autoridade dos céus. Entretanto, Mateus coloca a expressão Senhor no lábio do centurião para não deixar dúvidas, que ele não estava nesse momento ainda de uma compreensão imperfeita da fé, mas que ele já tinha feito um passo a mais e já tinha compreendido que Jesus era o próprio Deus. Obviamente, como o Senhor irá se apresentar, e ele muito provavelmente irá ter conhecimento, o Filho do Homem, Filho de Deus. Então, ali naquele momento, aquele que conhecia um pouco as leis de Israel rabínicas, também conhecia a fé de Israel, na espera do seu Senhor, daquele que viria para reinar em nome de Deus. E indo diante dele, se colocando em sua presença, aquele homem que tinha autoridade em meio a todo o povo que estava à sua volta, em Cafarnaum, aquele homem, ao se colocar ali diante do Senhor, dá ainda um testemunho a mais
ele que deveria ir apenas diante de César e todos teriam a obrigação de ir diante dele, ele vai diante do Senhor Jesus e lhe suplica humildemente que lhe faça uma graça, não em seu próprio favor, mas em favor de alguém que ele ama e que está sofrendo. Aquele homem investido de uma autoridade diante de todo aquele povo de Cafarnaum, se coloca humildemente diante daquele que ele declara ser o Senhor e se ajoelha e confia-lhe a necessidade daquele que ele ama. Oh, meu irmão e minha irmã, se ouvir isso comove o nosso coração quando olhamos a imagem daquele soldado que pede pelo seu servo e nos admiramos pela eloquente humildade de seu gesto. Como não nos comove, como não comoverá ainda mais quando um pai ou uma mãe se ajoelha diante do Senhor e pede por seu filho, pede por sua família, pede por aqueles que os laços de sangue uniram e também os laços de uma viva amizade. Como não comoverá o coração de Deus? Mas quando vamos diante do Senhor, é preciso irmos como esse pagão. Por isso, no início do Advento, estamos vendo um não filho da casa de Israel, um pagão que reconhece em Jesus a autoridade de Senhor, que reconhece a vinda do Senhor, que não o recebeu no dia de seu nascimento, mas o recebeu na sua primeira vinda. Estão lembrados do texto de ontem? Daqui a pouco ouviremos a carta pastoral de São Carlos Borromeu para hoje. E assim, durante essa semana, vamos tentar ouvir o que os santos da Igreja nos falaram a respeito do Advento, para termos bem claro e bem firme em nosso coração essa realidade que introduzimos nesses últimos dias, especialmente na meditação de ontem, as duas vindas do Senhor. A primeira na encarnação, a segunda na sua glória triunfante, e o fato de que nós vivemos como peregrinos nesse tempo. Caminhamos em direção e preparamos a vinda do Senhor gloriosa e vamos ao seu encontro para estarmos com Ele de pé, diante do trono. E aqui nós estamos vendo, na segunda-feira do início do nosso Advento, esse homem que realiza esse gesto tão significativo, se colocando aos pés do Senhor, reconhecendo Jesus como seu Senhor, e indo ao encontro dele por aquele que ele ama, colocando diante de Jesus a necessidade do seu coração pelo amor daquele que sofre. Que grande encorajamento o Evangelho de hoje nos faz para pedirmos por aqueles nossos familiares e amigos que sofrem, mas não que sofrem apenas na doença física, mas que sofrem nessa grande angústia do nosso tempo. Sofrimento maior do que os sofrimentos físicos é o sofrimento causado pelo pecado. É o caos e a desordem que o pecado gera na alma e no mundo. E meditamos sobre isso nos últimos dias. E muitas vezes somos convidados a ir aos pés de Jesus e pedir que Jesus possa visitar essas pessoas. Mas, Padre, no Evangelho Jesus não visitou. De fato, o Senhor não foi fisicamente ao encontro do servo, mas o curou. Visitou em seu sofrimento, estendeu sua mão, poderíamos usar aqui a imagem, a mão espiritual, e o tocou para que ele pudesse ficar curado.
Se Jesus, da apelação de um coração que a Ele se confia, realizou uma graça tão extraordinária como a graça da cura desse homem, onde, sem vê-lo ou tocá-lo fisicamente, o curou, esse nosso Senhor, ao ver o apelo do nosso coração por aqueles que amamos, é preciso crermos que Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Não se fala a respeito da fé do enfermo. Vocês repararam isso? Tudo acontece em base à fé do oficial romano que vai até Jesus. A fé daquele que vai até o Senhor, ela é decisiva para o acontecimento dessa cura. Isso também é um detalhe dos evangelistas que marca muito o texto que estamos ouvindo. Existe uma aliança de amor entre ambos, o que sofre e o que intercede. Mas a fé daquele que intercede, ela completa o que falta por conta do vínculo de amor entre os dois, na experiência daquele que sofre para suplicar o socorro de Deus. Talvez aquele que sofre seja frágil na sua súplica pelo socorro de Deus, ou ainda viva um tempo de penumbra no seu caminhar da fé. Mas aquele que intercede, que está sob a luz fulgurante da fé no Deus vivo e Senhor nosso Jesus Cristo, ao colocar-se diante do Senhor, como graça e misericórdia do alto, sua fé completa o que falta ao outro para que Deus o alcance com a sua graça. Ouvimos Jesus falando, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria uma montanha, levanta-te daqui e lança-te no mar. Hoje nós estamos vendo, se tivesses a fé como a fé desse homem, desse centurião, poderias suplicar ao Senhor por aqueles que ama e nada faltaria em favor deles. Meu irmão e minha irmã, como precisamos suplicar ao Senhor que aumente a nossa fé. E como precisamos viver essa passagem interior, ou seja, essa contínua meditação a respeito do poder de Deus em favor daqueles que Ele ama. Mas para isso, deixemos o Senhor alargar as veredas do amor em nosso coração, para que os vínculos entre nós e aqueles que somos chamados a amar se estreite sempre mais. Ou será que temos dúvidas que aquele homem, vendo o seu servo sofrendo, não saiu para ir ao encontro de Jesus? E ainda que aquele homem estivesse adormecido, não tenha visto o seu Senhor sair, logo ao perguntar por ele, porque afinal o servo sempre se preocupa pelo seu Senhor, e estando doente ele não pode cuidar do seu Senhor e dos interesses do seu Senhor, e acordando, onde está o meu Senhor? E talvez os outros servos tenham dito, ele foi ao encontro desse tal Jesus, para pedir a Ele que faça alguma coisa por ti. As pessoas que amamos sabem o quanto nós saímos aflitos e com o coração na mão para buscar Jesus por elas. Temos a delicadeza de manifestar essa nossa urgência interior de ir ao encontro de Jesus por elas. E ao perceberem isso, não tenham dúvidas, meus irmãos. Todo aquele, por mais difícil que um filho seja,
ao saber que sua mãe e seu pai, com diligência e ansiedade, mas ansiedade no sentido positivo, né? Em italiano se diz premura, ou seja, com aquela prioridade, né? E apressadamente, né? Que seu pai e sua mãe se apressam sempre para pedir a Jesus por ele. Sempre um rasgão de maior afeto e carinho nasce no coração desse filho. Ainda que isso não seja, digamos assim, decisivo para um ato de mudança imediata, saber que sua mãe e seu pai apressadamente procuram a Jesus todos os dias por ele. Talvez não agora, mas daqui a pouco, no coração dele, será causa de comoção. Esse teu gesto, querida mãe, querido pai que me escuta, querido familiar que me escuta, vai colocando no coração de seu filho uma esperança, vai colocando no coração de seu filho uma lembrança em relação a Deus por ele. E como assim, padre? Como a gente pode ter certeza? Um filho que ama um pai e uma mãe, ama também aquele que cuida do seu pai e da sua mãe. Se ele não consegue ser agora, ou fazer-se agora, um filho melhor para consolar o coração de seu pai e de sua mãe, vendo seu pai e sua mãe apressadamente buscando Jesus por ele, e vendo que muitas vezes ele os encontra consolados, como não ser grato a esse Jesus que oferece pelos seus pais uma consolação que ele mesmo, por suas decisões e crises, não consegue oferecer? E dali vai nascendo aquele que será talvez o caminho da grande conversão da vida desse rapaz, dessa moça. Quando? Não sabemos ainda. Mas uma coisa nós sabemos: quanto maior for a nossa fé, quanto mais estreito for o nosso vínculo de amor com o outro, quanto maior for a nossa fé no nome de Jesus, quanto mais estreito for o nosso vínculo de amor com o outro, de um amor sincero, verdadeiro, mais rápido virá essa conversão, essa cura, porque Deus a deseja com maior premura, ou seja, mais apressadamente do que nós possamos desejar. E Ele prometeu remover montanhas. Ele que ressuscitou os mortos. Ele que faz o céu inteiro se alegrar pela conversão de um pecador. Pensas que esse Senhor bondoso não quer dar essa alegria a Jerusalém Celeste? Ver os anjos cantando e exultando junto com todos os santos pela conversão de um pecador? Esse Senhor bondoso que cuida dos cidadãos do seu reino, quer dar a eles maior felicidade todos os dias, a maior felicidade possível, e chama-os continuamente a alegrar-se pela conversão de todos os pecadores, pela conversão daqueles que estavam perdidos. E tenha certeza, querido pai, querida mãe, o céu quer cantar a alegria da conversão do seu querido filho, da sua querida filha. Os céus inteiros, os céus quer cantar a alegria da conversão da sua família. E Deus quer que esse hino de louvor à grandeza suprema do Senhor ecoe com ainda maior intensidade no reino dos céus. Agora é preciso que nós caminhemos suplicando ao Senhor que aumente a nossa fé. É importante que nós aqui nesse tempo do Vale de Lágrimas, da peregrinação, permaneçamos vigilantes em oração,
como o Senhor nos pediu nesse fim de semana, nesse último domingo. E possamos progredir na proximidade com o Senhor nesse tempo do Advento, preparando a sua vinda, de maneira que cada passo nesse caminho que o Senhor nos concede nos aproxime ainda mais da sua vinda gloriosa e que possamos todos juntos esperar de cabeça erguida, vendo os sinais, o Senhor que vem. Deixemos para amanhã o nosso texto de São Carlos Borromeu, que fala a respeito do tempo do Advento, e encerremos aqui para que o nosso coração possa permanecer mais recolhido com o Senhor nessa meditação e hoje renovemos a nossa fé de maneira especial na intercessão pelos nossos familiares e amigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.